Acredito que vocês conhecem inúmeras histórias a respeito de assassinos em série. Mas será que vocês conhecem um que também dizia ser um feiticeiro? Esse homem acreditava que seus poderes se manifestariam e também aumentariam à medida que ele matasse. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio, e se você já me acompanha aqui, já deixa o seu like no vídeo para fortalecer e ajudar a divulgar ele aqui no YouTube. Mas se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deem uma olhada também no nosso programa de membros aqui embaixo, nosso Seja Membro, com benefícios incríveis para vocês. Dado o recado, vamos pro vídeo. O personagem principal da história que eu trouxe hoje para vocês se chama Ahmad Surad. Esse homem nasceu em 10 de janeiro de 1949 e pelas histórias, a sua infância e também sua juventude foram muito conturbadas. Parece que seu pai não dava a mínima atenção para ele. Além disso, ele ia muito mal na escola e tinha uma extrema dificuldade de fazer amizades. Quando tinha 19 anos de idade, ele foi preso por um período de 10 anos por pequenos crimes. Depois de solto, não demorou muito até que fosse preso novamente, acusado de roubo de gado. Depois de sair da cadeia pela segunda vez, ele decidiu que tinha que mudar aquilo. Sua vida tinha que dar uma reviravolta. Ele não queria mais ser conhecido como ladrão. Por volta de 1980, ele trabalhava como criador de gado e decidiu que queria ser um feiticeiro, tal como seu pai era conhecido antes de sua morte. Mesmo sendo um simples trabalhador rural, ele gostava de dizer que nasceu de uma longa dinastia de feiticeiros com o dom para magia. Na verdade, ele ainda mostrava uma tatuagem que tinha e aquela ele dizia ter desde que nasceu. Dizia que era a marca do feiticeiro e que aquilo era uma prova da sua linhagem. Surad também gostava de se gabar que havia estudado muito sobre as artes negras e que todo esse conhecimento vinha de livros proibidos que ficavam em bibliotecas que só aqueles com o sangue de feiticeiros poderiam entrar. Ele também afirmava ter sido aluno de diversos xamãs que vivem nas montanhas e também de curandeiros que conseguiam realizar verdadeiros milagres usando apenas as suas mãos. Surad dizia que era capaz de matar apenas com um olhar, ou então curar todas as doenças, tanto do corpo quanto da alma. Além disso, ele dizia que era capaz de ressuscitar os mortos. A opinião das pessoas era dividida. Muitos acreditavam que ele era apenas um mentiroso e gostava de contar vantagem, ou então até um demente. Mas outros acreditavam piamente que aquele homem simples, de origem rural, tinha mesmo poderes milenares. Surad até conseguiu uma certa reputação enquanto tentava apagar o seu passado de delinquência juvenil e roubo. Para isso, ele seguiu inventando uma nova vida. Ele passou a se apresentar como um curandeiro muito conceituado e começou a oferecer os seus serviços a todos que necessitassem. No início dos anos 90, ele morava em uma cabana isolada, mas aos poucos as coisas foram melhorando para ele. Ele começou a ser chamado de Datuk Maringui, ou Grande Bruxo. As pessoas começaram a dizer que ele era capaz de trazer saúde, beleza e até mesmo dinheiro por meio de rituais e acordos. Certa vez, houve um fenômeno natural na capital da Indonésia, uma grande tempestade que ceifou a vida de muitas pessoas. Surad disse que a tempestade foi causada por ele e que ele fez aquilo para alertar aos políticos do que ele era capaz, do tamanho do seu poder. Depois dessa declaração, ele começou a ganhar muito mais fama e reconhecimento do povo. Muitos não duvidavam nem por um segundo que aquele era um homem extremamente poderoso. Logo, fama e reconhecimento começaram a dar frutos financeiros. Ele passou a morar em uma casa que foi comprada com as doações de seus clientes. Seus dias eram muito agitados com vários atendimentos. E além disso, ele selecionou algumas pessoas para que fossem seus aprendizes. Mesmo que à primeira vista ele parecesse apenas um farsante mau caráter que queria arrancar dinheiro das pessoas, ele tinha um segredo muito mais obscuro. Ele ganharia um lugar cativo na história da Indonésia, mas não por seus feitos como suposto curandeiro, e sim pelos terríveis crimes que cometeu. Segundo o próprio Surad, tudo começou quando ele sonhou com seu pai. Segundo ele, a experiência vivida no sonho foi tão intensa que ele permaneceu em estado de choque durante alguns dias depois de acordar. Ele disse que o seu pai estava naquele sonho para lhe dizer o que ele precisava fazer para aumentar os seus poderes e clamar a sua herança mística.
A mensagem de seu pai no sonho era a seguinte: Suraj deveria beber o sangue, as lágrimas e a saliva de 70 mulheres para aumentar os seus poderes, e durante esse processo ainda ganharia o poder da imortalidade. Esse homem não hesitou em nenhum momento em cumprir essa tarefa. Para ele, a mensagem era verdadeira e absolutamente clara. Seu pai teria aparecido em sonho, e isso não poderia ser ignorado. Depois de jejuar e meditar por alguns dias, ele chegou à conclusão de que a melhor maneira de conseguir esses itens dessas mulheres era matá-las. Olhem agora o que o próprio Suraj disse sobre isso. Meu pai não me aconselhou a matar ou cometer crimes, mas eu sabia que levaria muito tempo para convencer 70 mulheres a me entregar de bom grado aquilo que eu precisava. E eu tinha pressa. Eu sabia que não poderia esperar, por isso tomei a decisão de matar. Para atrair as suas vítimas, ele não precisaria fazer nada diferente do que já vinha fazendo. Era apenas continuar oferecendo os seus serviços para remover dificuldades e resolver problemas da vida das pessoas. Nessa época ele já era muito conhecido por seus rituais e por lançar magias que prometiam curar, matar ou até atrair boa sorte. Muitas pessoas vinham de longe para se aconselhar com ele, e dentre essas ele escolhia suas vítimas. Se aproveitando da confiança de seus clientes, Suraj as levava até locais isolados com promessas de rituais especiais. Um desses locais era um canavial abandonado que ficava muito perto da casa dele. Chegando lá, ele as imobilizava e ali mesmo conseguia consumir os fluidos de que ele precisava. Depois disso, ele as matava. Os crimes de Suraj duraram 11 anos, indo de 1986 até 1997. Nesse tempo, ele fez 42 vítimas que tinham entre 12 e 30 anos de idade. Foram tantas vítimas que em certo momento Suraj precisou desenterrar algumas para enterrar outras. A polícia até suspeitava que havia um assassino agindo na região, mas eles não imaginavam que eram tantos crimes assim. As autoridades só chegaram ao nome dele enquanto investigavam o desaparecimento de uma mulher chamada Sri Khemama Devai. Essa moça tinha 21 anos de idade e foi para a casa do feiticeiro no dia 24 de abril de 97. Por motivos óbvios, Suraj pediu para que ela mantivesse sigilo absoluto desse encontro. Entretanto, ela contou a um amigo e ainda pediu que ele a levasse até lá, mas também pediu que ele mantivesse sigilo sobre isso. Mas logo que ela foi dada como desaparecida, esse amigo dela foi até a polícia e contou tudo o que sabia. Logo, os policiais começaram a vigiar Suraj. Com essa vigia constante em Suraj, os detetives descobriram algo muito estranho. Ele ia até o canavial tarde da noite e ficava lá por horas, e depois voltava para sua casa. Os policiais até foram lá e sentiram um cheiro horrível de podridão, mas não sabiam identificar de onde vinha esse cheiro. Mesmo assim, conseguiram achar a bolsa de uma outra vítima, que havia desaparecido 3 anos antes. Com essa possível prova em mãos, a polícia resolveu dar mais um passo. Foram até a casa de Suraj para interrogá-lo. Enquanto uma equipe conversava com ele, outra estava no canavial tentando achar mais provas. Obviamente ele tentou se livrar de qualquer culpa, disse que não conhecia o nome das vítimas e muito menos os seus rostos, nas fotos que foram mostradas para ele. Mas infelizmente para Suraj, em sua casa foi achada uma mala que continha diversos pertences pessoais das vítimas que ele tinha matado. No mesmo instante, lá no canavial os peritos também encontraram o local onde ele enterrava todos os corpos. Agora, com todas essas provas, ele não tinha mais como negar. Ele simplesmente sorriu e disse: "Vocês me pegaram." Em seu interrogatório, dentre muitas coisas, ele falou o seguinte: "Nós todos somos seres humanos. Temos nossas forças e nossas fraquezas. Se minha contagem está correta, eu matei 42 mulheres. Não me arrependo. Fiz isso com um propósito. Eu não esperava ser apanhado. Não queria ser apanhado, como alguns disseram. Eu desejava ter completado a minha meta. Mas não tentei fugir quando a polícia me visitou, pois eu estava resignado de meu destino." Nas semanas seguintes, Suraj foi levado várias vezes para o canavial e ele estava cooperando totalmente, ajudando a localizar e também identificar as vítimas. A exemplo de outros assassinos em série, ele parecia estar gostando muito da atenção que estava recebendo, mesmo que naquele momento ele fosse o homem mais odiado da Indonésia. Mesmo com a ajuda dele, a polícia acreditava que o número de vítimas era muito maior do que o número de corpos que foi encontrado, mas Suraj se limitou a reconhecer a morte de apenas 42 mulheres.
julgamento de Suraj foi um grande acontecimento na história jurídica da Indonésia. Durante o processo, ele chegou a acusar uma de suas 3 esposas, chamada Tumini. Ele disse que ela teria feito parte do plano de pelo menos 12 assassinatos. O trabalho dela era escolher e fazer com que as vítimas confiassem em seu marido. Tumini teria estado presente em vários dos crimes, tranquilizando as vítimas enquanto elas ainda estavam amarradas no canavial. Finalmente, ela teria confessado participação nos crimes. Ela cavava as covas e também enterrava as vítimas. Em troca, ela recebia anéis, pulseiras e até peças de roupa das próprias vítimas. Uma busca em sua casa revelou vários pertences que foram reconhecidos por amigos e parentes das vítimas. Nesse momento, vemos que as suspeitas da polícia do número de mortes ser muito maior poderia ser verdadeira. Tumini disse que seu marido cometeu 70 crimes, mas infelizmente ela não tinha provas que sustentassem as suas alegações. No final do julgamento, os jurados consideraram Suraj culpado e a sentença foi a morte. Quando ouviu essa sentença, ele disse que não tinha medo de morrer e que seus poderes lhe dariam a vida eterna, mesmo que fosse executado. Inclusive, ele disse que quem o ferisse morreria vítima de uma maldição letal. Depois, ele foi executado por um pelotão de fuzilamento. Foi descoberto que suas 3 esposas eram irmãs, e todas foram condenadas à prisão perpétua por serem cúmplices dos crimes. Entretanto, elas saíram da prisão algum tempo depois. A Indonésia é um país onde os moradores consideram a magia como algo real, e muitas pessoas recorrem sim a feiticeiros para a resolução de vários problemas em suas vidas. Muitas pessoas consideram esse caso como uma transgressão do uso da magia. Inclusive, um curandeiro local falou o seguinte sobre o caso: "O caso desse feiticeiro é uma aberração. Se o indivíduo não possui a educação adequada e o professor correto, coisas ruins como essa podem acontecer." Esse caso não conseguiu manchar muito a fama dos feiticeiros locais, que continuam sendo parte importante da cultura da Indonésia. A verdade é que o Ocidente ficou muito mais chocado com os crimes desse assassino em série do que o povo do seu próprio país. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe com algum amigo. Se não for inscrito, inscreva-se. Mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.